Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica que hoje lhe propõe descobrir mensagens presentes nos textos da Bíblia, melhor compreendidas quando se conhece o contexto cultural e literário das suas origens. Hoje analisamos 3 textos, os que são lidos nas Eucaristias deste domingo. O que faremos no diálogo com o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma Universidade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, 3 textos que, nomeadamente o Evangelho, o último que depois iremos analisar, remetem-nos para a forma como Jesus iniciou a sua vida pública, iniciou o seu relacionamento com um grupo mais restrito de discípulos. Ora, muito boa tarde então aos nossos telespectadores e bem-vindos a esta nossa reflexão e esta partilha que fazemos com eles. Pois eu diria exatamente que é assim, como acabas de referir. Estamos, o tempo comum nestes primeiros domingos, que ainda estamos nos primeiros, este é o 5º, trata-nos um bocadinho das proximidades, eu diria, do clima de proximidade e de familiaridade com que Jesus se vai aproximando, enfim, daqueles grupos, daquelas multidões, das comunidades judias, que existiam muito, como sabemos, dispersas pela Galileia, e isso, de alguma forma, dava a essas comunidades, porque a Galileia, como dizem os textos da época, quer os históricos, quer os bíblicos, era a Galileia dos gentios, isto quer dizer, era a Galileia de muitas gentes, principalmente de cidadãos gregos, sírios, fenícios, vindos do Líbano, que faziam comércio na Galileia. Era uma zona rica, era uma zona de passagem, era uma zona de cruzamento, quer de culturas, e deixou as cidades romanas, as cidades greco-romanas da região, e portanto também havia aí, nessa mistura de povos, também havia comunidades judias, e Jesus vai-se naturalmente aproximando de uns e de outros. E foi aí que anunciou. E é por aí que começa. É interessante que nós poderíamos dizer que há duas razões mais ou menos constatáveis, historicamente falando, sobre o porquê do início aí. Um primeiro é exatamente por essa pluralidade de povos, o que de alguma forma parece querer que Jesus tinha um pouco este sentido, que a sua missão estava para além do espaço restrito do judaísmo. Uma segunda razão, talvez esta até mais forte, é porque a Galileia, sendo terra de vários povos, de várias culturas, estava longe das autoridades religiosas de Jerusalém, onde não era permitido, não é, pôr, como se costuma dizer, o pé fora da linha, não é? Onde não era permitido sair daquela ortodoxia restrita, muito compulsiva, se também assim se pode dizer, e portanto Jesus na Galileia sentia outra liberdade de expressão, outra capacidade de se movimentar, outra disponibilidade em poder, naturalmente, ir para além daquilo dos limites, que eram os limites do judaísmo do tempo. Frei José Nunes, há uma preocupação, e a liturgia tem essa preocupação de alguma forma, percorrer o ciclo de vida de Jesus através dos vários domingos. Isto porque vivemos o Natal não há muito tempo, não é? Agora aparece-nos Jesus a iniciar o seu ministério, a sua vida pública. Sim, depois do Natal começamos com o Natal termina ainda, digamos, com o batismo, não é? Portanto, já Jesus de pequenino, de menino, passa a adulto, é batizado e aí começa a sua missão, como estavas a dizer. E portanto, logo no primeiro domingo aparece a proclamação do programa de Jesus, digamos assim. Para que é que Jesus nasceu? Para que é que Jesus veio ao mundo? Veio para anunciar a boa nova aos pobres, mandar a liberdade dos cativos, anunciar um ano da graça do Senhor, portanto, um Deus de misericórdia, curar toda a gente, enfim. Esse é o programa de Jesus. E Jesus agora, domingos seguintes, vai começar a realizar tudo isso e vai começar a chamar também pessoas para o ajudar nessa missão e para deixar essa mesma missão, porque Jesus sabe que não ficará toda a vida aqui na Terra a fazer essa missão e também sabe que sozinho a missão é complicada, portanto é necessário que seja uma missão comunitária. Então neste texto lá está, Jesus faz a sua missão, cumpre a sua missão, mas começa a chamar já pessoas
e a dar-lhes a missão de se fazerem ao largo, não é? E de começarem a ser pescadores de homens e não apenas pescadores de peixes, não é? E aí já entramos, enfim, numa linguagem simbólica que teremos a oportunidade de analisar quando olharmos o texto do Evangelho. Antes vemos a primeira leitura, é do capítulo 6 do profeta Isaías, e, Padre João Lourenço, de que forma se apresenta neste texto a vocação do profeta, precisamente? Pois, este texto da primeira leitura da Eucaristia, que é proposta para este domingo, trata exatamente do texto da vocação de Isaías. É um texto muito rico, densamente simbólico, muito expressivo naquilo que poderíamos chamar dos momentos e das etapas em que decorre exatamente a vocação deste profeta. Quando às vezes olhamos, e talvez assim um bocadinho num aspecto mais integral, quando olhamos para os personagens bíblicos chamados profetas, temos sempre um bocadinho ou podemos correr a tentação de pensar que eles são um pouco fruto fruto de uma época. E esquecemos que, de facto, cada profeta tem a sua época. Mas também cada profeta é singular. Não há um módulo, um modelo, um paradigma, ou então, se quiser, não há uma forma para catalogar estes personagens. Cada um tem a sua especificidade. E Isaías é, dentro da profecia bíblica, naturalmente, o grande teólogo, o grande profeta teólogo, mas também o grande profeta literário. As suas obras, eu não tenho dúvidas, e digo isto muitas vezes, eu acho que devíamos olhar muito para o livro de Isaías com esta dimensão artística, profunda. Isaías é um dos grandes literatos da humanidade. Não é só do tempo dele. Da humanidade, a força das suas profecias, das suas simbólicas, a força narrativa que os seus textos têm, muitos destes textos que foram lidos na liturgia do Advento, são de facto muito expressivos. E este texto... se discuta também, enfim, se o autor seja sempre o mesmo desse livro, não é? Bem, mas isso é uma outra questão que é melhor agora não introduzirmos aqui para... Permanece essa força que literária. Haverá sempre o seu tempo. De qualquer forma, este texto está muito ligado àquele personagem da segunda metade, da parte final do século VIII, habitante de Jerusalém, próximo e profundo conhecedor da história do tempo. Isaías é, para além de profeta, para além de literato, é um grande político no bom sentido. Ele quer criar uma polis, mas não uma polis, uma cidade, uma vivência citadina, fundada naturalmente naquilo que era a essência da fé bíblica, com uma abrangência universal. Não é o profetazinho, como às vezes pensamos, que era um coitadinho restrito, metido lá na sua aldeia, lidando com pastores. Não. É um homem da urbe, é um homem da cidade, é um homem de uma visão muito grande, é um homem de uma grande capacidade analítica da situação política e histórica do tempo. E as suas palavras, que estão aqui definidas neste texto que vamos ler, são elas já a expressão daquilo que vai ser a sua missão. E o bonito deste texto é exatamente nós vermos que, ao apresentar a sua vocação, Isaías abre já a porta à torrente inundável, à torrente imensa que vai ser a sua teologia. Uma torrente profunda, rica, uma mensagem de facto abrangente e uma mensagem universalista, aberta a todos os povos. E daí que Isaías se torna como uma espécie de paradigma do homem vocacionado para referir um bocadinho aquilo que há pouco aqui o meu colega, o Frei José Nunes, dizia, que de facto a missão deve ser alargada a outros, não é? Isaías alarga esta missão, de facto, ou abre as portas para que a missão seja depois continuada por discípulos, que venha gerar aquilo que acabas de dizer, que outros continuarão a professar de acordo, a profetizar de acordo com a experiência, a teologia do seu grande mestre. E Frei José Nunes, esta atitude com que o profeta Isaías responde, eis-me aqui, podes enviar-me, portanto, esta disposição para o envio, acaba por ser a característica do profeta, acaba por ser a característica fundamental de qualquer discípulo, de quem quer participar na missão. Exatamente, quer dizer, aliás, faz lembrar muito, por exemplo, também o fiat de Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a sua vontade, quer dizer,
Mas o que é curioso é que os chamados de Deus, os eleitos de Deus, chamados para alguma tarefa, para alguma missão, acabam por revelar disponibilidade, mas primeiro começam por revelar dificuldades. Quer dizer, nós nestas leituras de hoje até temos vários casos. Isaías diz: mas quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros, enfim, quem sou eu para tu me chamares para uma missão? Paulo, na segunda leitura, também vai dizer: eu sou um fracote, sou como um aborto, sou um abortivo, quer dizer, que jeito é que eu tenho para isto? O Pedro também, sabemos da sua humildade, quer dizer, o que nos vai aparecer no Evangelho, não é? Tudo histórias de sincera humildade, ou o que é que revela essa atitude? Quer dizer, ora aí está. É que as tarefas, quando são para ser tomadas a sério, têm um grau de dificuldade. Quer dizer, quando se é honesto, elas são difíceis, vão implicar muita disponibilidade, muita generosidade e muitas vezes até correr perigos. Nesse aspecto. E, portanto, as pessoas desconfiam mesmo, quer dizer, das suas capacidades. E só realmente a força de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo, dizemos nós hoje, e que aparece nas várias leituras, nos vários textos, presente às vezes com outra linguagem, só a força de Deus é capaz de nos ajudar. E nesse aspecto, eu acho que é interessante, poderia ser interessante a gente comparar as eleições e as pessoas eleitas que há nas nossas sociedades, de democracia ocidental, digamos assim, e as pessoas que são eleitas por Deus. As pessoas que são eleitas no mundo da política até lutam por isso, quer dizer, e quando ganham ficam contentíssimas porque sabem que isso corresponde a honrarias e benesses, não é? No caso destas eleições feitas por Deus a pessoas, não é nada disso, quer dizer, as pessoas não são eleitas para ter honrarias e benesses, mas para se pôr ao serviço. E a tarefa é tão grande e tão delicada que isso leva a que as pessoas também tenham cuidado em responder sim, embora depois lá acabando com essa disponibilidade. Eu já agora gostava só de dizer uma coisa que eu acho interessante a respeito deste texto. Esta vocação, digamos assim, de Isaías dá-se num determinado contexto, é no templo. E o templo realmente é uma coisa importante, quer dizer, nós às vezes não valorizamos o templo. Eu ainda há pouco tempo vi uma imagem que eu não conheço, de um oratório que fica no Seminário Maior de Braga, creio eu, não é? Seminário menor. Bom, é uma coisa lindíssima, quer dizer, eu não conheço aquilo, mas vi a fotografia. Os templos são muito importantes. Porque os templos são uma mediação, dentro do fenómeno religioso, os templos são uma mediação que permite, que são feitos para permitir uma maior aproximação, um melhor contacto, digamos assim, entre o ser humano e o divino. Ora, há muitas mediações. A mediação espacial do templo é uma delas, é apenas uma delas. Mas, então, nós temos que cuidar da beleza do templo, temos que cuidar da densidade, capacidade de silêncio, de oração que promove um templo. Temos que cuidar da beleza das celebrações no templo, porque das duas uma, quer dizer, ou os templos realmente ajudam ao encontro com Deus, e então muitas vezes enchem-se até, ou então não permitem isso, não estão a cumprir a sua função. Quer dizer, se uma pessoa entra numa coisa demasiado feia, como é que vai conseguir rezar? Se uma pessoa entra num templo e ouve uma música tão mal cantada, como é que vai conseguir rezar? Quer dizer, nós temos que cuidar do templo, porque é lá que nasce também a vocação cristã, digamos assim, a vida cristã. Cria um ambiente para, não é? Claro. Em muitas circunstâncias. Passamos à análise da segunda leitura que se escuta neste domingo. É da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E de que forma esse grupo dos discípulos, do que foram tomando conhecimento da boa nova anunciada por Cristo, se foi alargando. Creio que é esse processo que o próprio Apóstolo São Paulo testemunha. Exatamente. Estas leituras têm, de facto, este fio condutor, que já foi aqui referido, não é? Mostrar como, de um primeiro contacto, se responde, a um primeiro chamamento, se responde com uma opção.
e este texto da Carta aos Coríntios, Paulo procura mostrar à comunidade, que era uma comunidade complicada, não era uma comunidade... Cidade de Corinto. Da cidade de Corinto, situada numa cidade de grande cultura, de grandes tradições, uma cidade com uma vida social muito grande, porque era um porto que fazia cruzamento, era um porto onde, de facto, iam ou chegavam comerciantes e caravanas de toda a parte para cruzarem a Europa para a zona do mar Jónico, para a zona do mar Egeu. Portanto, havia toda uma grande vida. Portanto, a comunidade cristã aí foi uma comunidade que precisava de um fundamento muito forte para a sua fé. O que é que Paulo faz aqui? Paulo aqui faz exatamente documentar um bocadinho esse fundamento. O centro está exatamente em Nosso Senhor Jesus Cristo e disso há inúmeras testemunhas, não é? Essas testemunhas é muito importante para, na fé, a categoria do testemunho é fundamental, quer no Antigo Testamento, quer no Novo. E à volta do mistério pascal de Cristo, naturalmente, a categoria do testemunho é muito mais importante ainda. E então, Paulo procura mostrar aos crentes de Corinto que, de facto, o testemunho do mistério pascal de Cristo pode ser documentado por inúmeros, o último dos quais, como há pouco o Fraser nos também dizia, é ele. E é ele que leva esta mensagem à comunidade. Portanto, a comunidade precisa de fazer aqui uma refundação da sua fé, precisa de fazer aqui uma reestruturação da sua vida, enfim, social, para poder, de facto, responder àquilo que era a proposta do Novo Testamento, a proposta da fé cristã que Paulo tinha aí anunciado. Neste texto, ele revela uma marca da tradição judaica, depois da tradição cristã também, da passagem de uma mensagem pelas gerações. O que é que significa isto aparecer primeiro a Pedro, depois aos 12, depois a mais 500? Que processo é este de alargamento da mensagem? Estamos aqui dentro de uma... Enfim, isto demoraria imenso tempo estarmos aqui a narrar, não é? Na tradição veterotestamentária é muito importante o testemunho e a sequência. Há um texto da Mishnah, num tratado, chamado Tratado dos Pais, o Tratado Abot, onde, de facto, o mesmo processo se diz acerca da lei. A lei foi dada a Moisés, Moisés deu a Arão, Arão deu aos profetas, os profetas transmitiram aos homens da grande Assembleia, estes transmitiram aos grandes rabinos, e os grandes rabinos foram apresentando em cada geração aquilo que eram os núcleos essenciais da fé veterotestamentária fundada na lei. Paulo era um judeu, era também ele documentado e preparado nas metodologias rabínicas. E, portanto, ele aplica no Novo Testamento aquilo mesmo que os rabinos do Antigo Testamento aplicavam nesta metodologia, o que é, de facto, uma coisa muito bonita e que daria aqui, naturalmente, para dialogarmos profundamente sobre isso. Sem dúvida que sim. Acredito que seja também essa uma característica da transmissão da mensagem em cada tempo, também nos dias de hoje. É sobretudo o testemunho pessoal, pelo testemunho pessoal que se faz a transmissão da mensagem? Eu creio que... sim, é pelo testemunho pessoal, mas o testemunho pessoal também não dispensa uma palavra. São Paulo foi um grande pregador. Deu o seu testemunho de vida. E o testemunho de vida selou o seu discurso. Mas a palavra é também muito importante. Os últimos documentos da Igreja, já Evangelho Inocente falava muito disso, de que numa sociedade como a de hoje, em que parece que a imagem é que tem muito mais poder do que a palavra, podemos ser tentados a dizer que só pela imagem, só pelos meios de comunicação social, digamos assim, e pelo testemunho de vida é que podemos evangelizar. Mas, contudo, a palavra continua a manter toda a sua importância. É os números 40, 41, 42 do Evangelho Anunciado. Bom, mas, por exemplo, este documento recente do Sínodo dos Bispos, de outubro passado, os documentos preparatórios voltaram a falar disso, da questão do testemunho, mas também da palavra. Quer dizer, reclamam-se um ao outro. A palavra ilumina o testemunho e o testemunho sela a palavra. Ora, este capítulo, do capítulo 15 da Carta aos Coríntios, versa sobretudo sobre a ressurreição, não é? Quer dizer, e Paulo diz, pois, o Cristo ressuscitou, apareceu a Pedro, depois a Tiago, 500 irmãos, depois a mim, bem, como um abortivo. E essa questão do testemunho é importante. Porquê? Porque realmente a ressurreição não basta que outros tenham feito essa experiência. Paulo diz que outros fizeram, mas depois ele também a fez. Ele que nem sequer tinha conhecido Jesus, digamos assim. E eu acho que, da mesma maneira, nós hoje poderíamos dizer algo parecido. Cada um de nós, cada cristão. E por isso é que a coisa tem a ver com o testemunho.
Eu acredito verdadeiramente em Cristo, em Jesus, como o Filho de Deus, como que viveu a 100% a maneira divina de ser humano, digamos assim, ou a maneira humana de se viver divinamente. Eu acredito nele porquê? Porque realmente houve uns evangelhos, houve uma tradição de fé que se foi propagando de geração em geração desde há 2000 anos e que chegou até a mim, no meu caso concreto, diretamente, até foi pelos meus pais, que eram católicos. Mas chega a uma certa altura que se a experiência da fé do Cristo ressuscitado não sou eu que a faço, eu mais tarde ou mais cedo acabo por perdê-la. Não basta o que outros fizeram. Então, o Paulo também teve que fazer a experiência para depois dar o testemunho. Eu também hoje, e o Paulo, o Padre João Lourenço, qualquer um de nós, tem que e porque fez essa experiência de Cristo vivo, é que também a pode testemunhar. Não basta apenas a conversa ou o testemunho dos outros. Nós temos que fazer a experiência. E depois testemunhamos, não é? Já temos muito pouco tempo e pedia só uma breve apresentação do Evangelho ao Padre João Lourenço. Que experiência também foi esta que os discípulos fizeram de Jesus quando, enfim, a pesca não estava a correr bem e de repente começou a correr bem, e depois esse mandato que Jesus diz, daqui em diante serás pescador de homens? Como já referimos no início, este Evangelho naturalmente mostra-nos uma etapa importante da caminhada de Jesus, ou seja, já não é apenas ele, mas é ele com outros que começa a avançar a semente, ou começa a juntar a si os discípulos. E naturalmente que esta experiência da pesca sucedida, ou da pesca mal sucedida, ou da pesca bem sucedida, significa um momento para a aproximação. Acho que há momentos nesta caminhada que Jesus vai fazendo a aproximação aos discípulos que tem muito a ver com aquela atenção humana, com aqueles gestos de proximidade, com aquela capacidade de estar disponível, não é? E depois eu salientaria, já um bocadinho em função também do tempo disponível, salientaria duas coisas que eu acho que são extremamente importantes para o nosso tempo, de forma sintética. O fasto ao largo. O fasto ao largo e o não temais, creio que são duas palavras fortes, dois apelos fortíssimos dentro deste texto. Fasto ao largo para vencer, no fundo, as paralisias em que nós nos encontramos, quer sociais, quer pessoais. E o não temais é este reforço da confiança que nos é pedida e que deve ser vivida eclesialmente e em espírito de celebração e de comunhão eclesial. E, portanto, acho que valia a pena e vale a pena olhar para este texto como a expressão deste apelo forte. Esperemos que assim aconteça também nas comunidades. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, já não temos tempo para que a Frei nos diga também a sua análise ao texto. Voltaremos 8 dias para analisar outros textos. Hoje quisemos apresentar aquelas páginas da Bíblia que são lidas nas missas deste domingo. Desejo um bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.